Olá, alunos! Chegamos então à nossa última aula sobre politeísmo cristão. Espero que você esteja tirando bastante proveito, destas reflexões, que elas possam ajudar você a ter uma confiança plena em Deus, sabendo que você, meu irmão, assim como eu, você é uma pessoa monoteísta, você acredita em um só Deus. Então esta é uma verdade que tem que ficar evidente, tem que ser dita em alto e bom som. Nós somos monoteístas, porque acreditamos em um único Deus. Então, assim como o povo judeu, assim como os muçulmanos, nós cristãos também acreditamos em um único Deus. E isso então cria a base, do nosso estudo, a base da nossa reflexão. Não há espaço para que nós possamos colocar outro Deus no lugar daquele Deus que acreditamos. Embora sejamos católicos ou evangélicos e tenhamos ritos distintos, formas de adoração distintas, interpretação distinta da Bíblia, existem algumas distinções que são muito assim evidentes, entre os cristãos evangélicos e os cristãos católicos, Por exemplo, o evangélico ele participa da ceia, o católico participa da Eucaristia. O evangélico ele acredita que a ceia é um memorial. O católico acredita que o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Cristo. É uma diferença muito clara que existe entre esses dois segmentos. Mas isso, meus alunos, não deve ser motivo para que o evangélico ele menospreze a fé católica e vice-versa. O católico menospreze a fé evangélica. Por quê? Porque os dois são cristãos, os dois têm fé na mesma palavra, os dois acreditam em Deus, apenas interpretam de maneira diferente. E isso é uma diversidade bem simplória se nós colocarmos na mesa tudo que se pensa, tudo que se fala, tudo que se diz, todos os ritos, todas as doutrinas, nós veremos que Deus, ele é acreditado, ele é entendido, ele é interpretado, ele é adorado sobre múltiplas formas. O fato é, não há espaço na nossa fé, independente das diferenças que existam entre elas, não há espaço para colocarmos outro Deus. Acreditamos em um só Deus, porque somos monoteístas. Então, o politeísmo cristão, voltemos à primeira aula, ele sai do personagem, ele sai do objeto de culto que é Deus e ele vem para a base, ele vem para o social, ele vem para a forma como as pessoas se relacionam com Deus. O entendem, o aceitam, o adoram e se relacionam com ele. Então, o fato é, alunos, que no cristianismo há muitas diferenças. Muitas diferenças. Vamos tomar como base a Trindade. Nós temos 3 tipos de interpretação da Trindade. Eu vou apresentar aqui rapidamente para você esses 3 tipos de interpretação. O primeiro é o trinitarismo. O que é o trinitarismo, alunos? É uma forma de ver a Trindade como cristãos, católicos e evangélicos, em geral, veem. Ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e os 3 são um. Pronto. Aí está a Trindade.
A maioria das igrejas cristãs vem dessa forma, não é verdade? Que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os três são um. Existe o subordinacionismo. O que é o subordinacionismo? É uma forma de ver a Trindade de forma distinta. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Mas os três não são um. Os três são diferentes, né? Você pega, por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas têm a mesma Bíblia que eu e você, leem os mesmos textos, porém elas têm uma interpretação diferente. Para elas, há um só Deus, que é o Pai. Jesus não é Deus, Jesus é um anjo. E o Espírito Santo, ele nem é Deus e nem é anjo. Ele é uma força ativa de Deus. Eu estou botando aí as referências para você ver. Então vão aos seus lugares de culto, adoram a Deus, acreditam em Deus, esperam em Deus, confiam em Jesus como Messias, tudo isso, né? Porém, eles têm esta base de acreditar na Trindade, não é verdade? Totalmente diferente do que eu acredito, do que você que esteja assistindo essa aula acredite. Uma outra forma é o modalismo. Os três existem, mas não são um, são formas distintas. Os três são Deus, mas são deuses distintos, né? Então, é quase que um politeísmo, né? Porque são três deuses distintos. Eles não são um. O modalismo, então, ele nos apresenta uma Trindade também com uma visão distinta, não é verdade, irmãos? Porém, os três são monoteístas e os três não aceitam que seja incluso no seu sistema de fé um outro Deus. Então, a Igreja Pentecostal Unida, a Igreja Apostólica da Fé, os mormons, eles estão vinculados a esse sistema de crença na Trindade, que então se caracteriza de forma diferente. Mas nós não podemos, de forma alguma, desprezá-los enquanto cristãos, enquanto pessoas que servem a Deus, pelo fato de verem diferente. Uma outra característica do que precisamos pensar também é a questão dos ritos, né? Os ritos, eles também se caracterizam de forma distinta em sistemas religiosos cristãos. Todos eles estão voltados a um único Deus, mas os seus ritos, eles vão se diferenciando, né? Se distanciando um do outro, não é verdade? Vou citar para você aqui alguns ritos, vou até colocar aí para que você veja. O primeiro rito é o rito romano ocidental, né? Esse rito, alunos, ele é praticado pela Igreja Católica do Ocidente, né? Então, esse rito, né, ele ocorre através das missas, paramentos com cores litúrgicas, procissões de entrada, leituras bíblicas, né? E um aspecto interessante desse rito é que não importa em que lugar do mundo você esteja, a leitura é sempre a mesma, embora a reflexão da leitura possa ser distinta, né, a depender do sacerdote que vai fazê-la, mas a leitura de base é sempre a mesma. O segundo rito que eu quero ressaltar com vocês é o rito oriental. Esse rito ele se manifesta principalmente em relação às vestimentas e músicas, né? Além de uma vasta utilização de beleza visual. Uma coisa também muito interessante nesse rito são o uso de incenso. Um outro rito que eu quero ressaltar é o rito bizantino. Esse rito bizantino ele é muito interessante, né? Ele tem orações cantadas, tem muitos ícones sagrados, muitos gestos e movimentos, mas um detalhe interessante nesse rito é que ele tem o que é chamado de iconostase, que remonta o templo
de Salomão, né, onde havia uma clara separação entre o santuário e o restante do ambiente, né? Isso é uma característica muito interessante desse rito. Temos também o rito anglicano, né? Esse rito anglicano é uma característica que pode ser ressaltada nesse rito, é a inclusividade teológica ou a diversidade litúrgica, né? Principalmente, né? A igreja anglicana e a igreja episcopal, elas são bem abertas para permitir interpretações diferentes, que essas interpretações elas possam ser agregadas ao seu sistema de crença. Nós temos também o rito protestante tradicional, com ênfase na palavra, né, e nas músicas, e temos também um outro tipo de rito, que é o rito protestante pentecostal. Esse rito protestante pentecostal, a sua ênfase é nos dons espirituais. Então, você vai numa igreja que tem esse sistema, né, como diretriz da sua adoração a Deus, ali tem línguas estranhas, ali tem revelação, ali tem profecias. Você pega uma igreja tradicional, você pega uma igreja pentecostal, todas elas evangélicas, são diferentes. Interpretam a Deus diferente, interpretam a Bíblia diferente, entendem diferente, mas não aceitam que seja incorporado um outro Deus, a um só Deus. Então continua monoteísmo, porque o cristianismo ele é monoteísta. Então a gente olha o cenário, né, religioso nosso de uma forma geral, e alguns ritos ou algumas doutrinas, né, são conhecidas de todos. Por exemplo, você pega uma igreja adventista do sétimo dia, guardam sábado, só eles guardam. Você pega a congregação cristã no Brasil, só eles usam véu, né? E outras que você vai pegando como exemplo e vai vendo que eles desenvolvem sistemas que são só seus, mas não permitem que seja incorporado outro Deus. Pode ser incorporado outro entendimento, outra interpretação, mas não outro Deus, né? Isso, então, é o que caracteriza o politeísmo, né? Uma coisa interessante, alunos, do ponto de vista agora específico do catolicismo, é que esse politeísmo ele é muito evidente dentro do catolicismo. Na minha tese de doutorado, eu vou deixar o link aqui, se você quiser, você pode ir lá e pode consultar. O meu doutorado eu fiz numa universidade católica, que foi a PUC de São Paulo. Como ela é uma universidade católica, e eu fiz como linha de pesquisa religião e sociedade, então, num determinado momento, a minha orientadora pediu para que eu fizesse o levantamento de alguns tipos de catolicismos que existiam dentro da igreja. E eu identifiquei, alunos, outro catolicismo funcionando dentro da igreja, catolicismos diferentes. E lá na minha tese, eu identifico eles e coloco como é que eles funcionam. Não satisfeito com isso, a minha orientadora ela falou: agora eu quero que você levante os catolicismos atuais, ressaltando duas características nesse catolicismo atual. Primeiro, o catolicismo praticado pelos jovens, e segundo, o catolicismo praticado em redes. E eu, aluno, então encontrei 7 catolicismos diferentes funcionando. E lá no meu doutorado você pode ir lá que você vai encontrar todos eles. Mas eu quero te dizer um detalhe: nenhum deles incorpora outro Deus. Por quê? Porque o catolicismo ele é um sistema monoteísta, só acredita em um Deus. Aqui está, alunos, a chave do nosso estudo. Nós somos monoteístas, mas estamos inseridos dentro de um sistema politeísta de fé, porque eu acredito diferente de você.
Você acredita diferente de mim, diferente de muitos cristãos. E a cada sistema cristão que você chega, ele vai ter padrões distintos de adoração, de interpretação da Bíblia, de desenvolvimento de ritos, mas todos acreditamos num só Deus. E o que podemos, alunos, ver de positivo nisto? Eu quero então chegar agora no aspecto positivo disso e quero refletir com você. Primeiro, aluno, a exemplo do que acontecia no Antigo Testamento, Deus ele não rejeitava nenhum grupo, porque eles acreditavam em Deus. Viam a Deus de forma diferente, mas acreditavam em Deus. Um chamava Deus de Yahvé, o outro chamava Deus de Elohim. Eles tinham realmente formas diferentes de interpretar e adorar a Deus. Mas Deus não rejeitou nenhum deles, pelo contrário. Deus os recebia, havia profetas no meio deles, os profetas falavam, eles ouviam a Deus, cultuavam a Deus, tiveram a oportunidade de escrever a Bíblia. E a gente tem que pensar, será que hoje Deus está rejeitando você porque você pensa diferente de mim? Ou me rejeitando porque eu penso diferente de você? Ou rejeitando aquele que talvez habita lá na sua casa, mas tem uma fé diferente da sua? Será que Deus está rejeitando ele? Ou o seu vizinho? Ou quando você passa e vê uma igreja funcionando, será que Deus está rejeitando, está distante daquele povo? Porque eles pensam diferente? Então, essa é uma questão que é importante nós pensarmos quando nós estudamos o politeísmo cristão por essa perspectiva social. Até que ponto Deus rejeita o outro por pensar diferente de mim? O segundo ponto que a gente tem que pensar que é muito positivo é que na diferença Deus dá oportunidade para que todas as pessoas possam se chegar a Ele, porque as pessoas são diferentes. Já pensou, aluno, se tivesse só um sistema de crença? Só tem um. Mas aonde você chega tem vários. Quando nós vamos lá em Israel, nós vimos lá vários tipos de sistemas religiosos israelitas funcionando, tá? Vários tipos. Uma guia nossa lá, ela era judia cristã. Olha só. Quando a gente chega nos muçulmanos, nós temos lá o sunita, o xiita, o alauíta, o alauíta, vários tipos de muçulmanos. E quando nós chegamos aqui nos cristãos, nós temos também vários tipos de cristãos, vários sistemas cristãos funcionando. Essa diversidade, alunos, oportuniza para que todos possam chegar a Deus. Terceiro, alunos, crescemos muito na diversidade, sabia? Crescemos muito na diversidade. A diversidade, ela é uma bênção, porque ela traz para nós oportunidade de crescimento. Como eu tive a oportunidade de crescer conhecendo mais a fundo o catolicismo, porque eu tinha uma visão totalmente errada, totalmente equivocada. Na medida que eu fui conhecer o catolicismo, como eu cresci como cristão, como eu cresci e me desenvolvi como cristão. Vocês não têm ideia, alunos. Por quê? Porque eu me abri para esta diversidade. Você também pode se abrir para a diversidade. E você pode crescer muito, ouvindo às vezes um sermão, ouvindo uma pregação, ouvindo um estudo bíblico, como você está fazendo agora, né? Você pode crescer muito na sua fé, no seu conhecimento. Muitas vezes buscando entender a fé a partir de vários parâmetros, né? Paulo diz: examinai tudo e retende o bem. Uma outra coisa, alunos, que essa diversidade nos ajuda é a sermos tolerantes.
e a desenvolver respeito ao próximo, respeitar a fé do outro. E isso é algo tão importante, alunos, que às vezes vai para além do próprio sistema cristão. A gente, por exemplo, quando vai ao Egito e nós vamos entrar numa mesquita, nós entramos lá com todo respeito à fé daquele povo. As mulheres colocam um véu na cabeça, os homens vão de manga comprida, vão com uma roupa comprida também, as mulheres com roupas abaixo do joelho. Por quê? Porque ela entende que ali há valor naquele sistema, ali na fé daquelas pessoas. Entre nós também, cristãos, quando nós olhamos para essa diversidade e vemos ela de forma positiva, desenvolvemos o respeito, o amor, o carinho, a fé do outro, ao invés de desprezá-la, né? Ou ao invés de desprezar a pessoa porque ela é desse ou daquele sistema cristão que não é como o meu, que não pensa como o meu. Então isso também é muito positivo, não é verdade, alunos? Nós também, alunos, podemos encontrar valores no outro, podemos encontrar coisas boas no outro e até se aproveitar delas. Eu tenho oportunidade, às vezes, de ir na missa com a professora Dita e em muitas missas eu falo para ela, esse hino é evangélico. Olha que legal, alunos, este hino é evangélico. Então, foram lá, ouviram aquele hino evangélico, puxa, que hino bom, que hino maravilhoso, quanta coisa esse hino ensina, que trouxeram e colocaram na missa. Olha que coisa interessante, alunos. Quando a gente olha para o outro com respeito, com carinho, a gente pode se aproveitar, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Quantas coisas eu aprendi, quanto crescimento e desenvolvimento espiritual me trouxe participar de aulas, participar de missas, ouvir coisas muito importantes que foram positivas para a minha vida. Portanto, para finalizar essa aula, eu quero dizer para você que esse politeísmo cristão deve ser visto como algo positivo para a sua vida, para a minha vida, para a sua fé, para a minha fé, para o seu crescimento, para o meu crescimento. Você tem alguém na sua família que tem uma fé diferente da sua, ame-o, respeite, considere, porque ele tem, em tese, a mesma fé que você, acredita num só Deus, acredita na palavra, tem esperança na vida eterna, espera a vinda de Jesus, espera o reino de Deus, apenas pensa diferente de você. Você tem algum colega no trabalho que tem uma fé diferente da sua? Ame-o, respeite-o, considere ele como seu irmão. Você tem algum vizinho que tem uma fé diferente da sua? Seja amigo dele, aprenda com ele e ensine também para ele o amor de Deus, a tolerância, o respeito, a diversidade. Sabe por quê? Porque você e ele amam ao mesmo Deus. Eu espero que esta aula tenha lhe ajudado, que este curso em si tenha contribuído para a sua vida cristã. Em breve eu estarei trazendo um outro curso que eu acredito que será muito positivo para todos nós. Até a próxima, alunos!